E, beleza? Certinho? Povo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meninos, meninas, vamos lá falar sobre um assunto bastante legal que a gente chama de semelhança de triângulos. Olha lá, eu coloquei caso um e caso 2. No caso um, o que a gente consegue observar das duas figurinhas, dos dois triângulos? Que um não tem muito a ver com o outro, né? Um não tem muito a ver com o outro. Um é mais pontiagudo, ó. Esse aqui é mais pontiagudo. O outro ele parece que é um pouco mais gordinho, não é isso? Eles não têm muita relação entre eles, né? Ou olha lá a palavra parecida. Você não consegue enxergar uma semelhança entre os dois bichinhos, né? Agora vamos pro caso 2. No caso 2, um já tem a carinha do outro, né? Esse cotoquinho aqui, ó, até parece que é filhote do bichão, né? Aí a gente já consegue supor que aconteceu alguma coisa. Essa alguma coisa que aconteceu é aquilo que a gente chama de manter a proporção entre os lados. Manter a proporção. Por exemplo, aqui ó, vou dizer que ele era mais ou menos, deixa eu ver, tipo 9. Aqui era 9. Aí quando você chegou no triângulo pequenininho, esse lado aqui dele era tipo 3. Aí você chegou no outro lado ali, ó. Deixa eu pensar um pouquinho. Só pra gente entender, vamos dizer que era 6, certo? Era 6. Aí quando você chegou no pequenininho virou 2, certo? E no outro lado, a gente tinha, por exemplo, eu sei que as dimensões não estão bonitinhas, tá, gente? Mas é só pra gente entender o que está acontecendo com esses bichos aí. Ali era 12, então tipo aqui ficou 4. O que acontece? A gente tem uma proporção que está sendo mantida. Ai, professor, eu ainda não entendi. Ó, pense que você vai pegar esse lado aqui e vai dividir por aquele outro lado. Olha o que acontece. 9 dividido por 12 vai acabar sendo igual a uma coisa assim, ó. Aí eu pegar esse outro ladinho, dividir por esse outro ali, ó. 3 dividido por 4. A gente chega numa equivalência. A gente chega nessa equivalência. É isso que vai acontecer quando a gente estiver falando de semelhança entre polígonos. Ai meu Deus, o que é polígono? Polígonos são figuras assim, gente. Um triângulo é um polígono, uma circunferência é um polígono, um círculo é um polígono, né? Um quadrado é um polígono. São figuras planas, tá bom? Isso são os polígonos. Mas agora a gente está falando de qual polígono? Triângulos. Então, quando a gente fala dos triângulos que eles são proporcionais, é o que a gente chama de triângulos semelhantes. Eles mantêm uma proporção entre os lados. Seria como se a gente fizesse uma redução ou uma ampliação, ou só puxasse para o lado, copiando ele, Ctrl C, Ctrl V, certo? É isso que a gente chama de semelhança de triângulos. Eles vão manter ali uma proximidade entre eles. Você vai bater assim de olho e falar. É o tipo de coisa que aparece muito assim, ó. Você pode imaginar esse triângulo fofinho aqui, encaixado aqui embaixo, ó, aqui dentro. Pá, pronto. Imaginei ele sendo encaixado ali dentro. E o que eu vou ter? Eu vou ter esse pedacinho aqui valendo 3, esse pedacinho aqui valendo 2 e esse outro aqui que vale 4. Louco, né? Ou seja, o que eu fiz? Eu desenhei esse triângulo filhotinho dentro do monstrengo ali. Esses aqui são casos, é um caso que eu inventei agora para falar da tal da semelhança de triângulos. Esses outros dois, eles não são semelhantes, então esquece aí. Esquece aí, vai ajudar a gente em nada. Só vai ajudar a gente a saber o que é e o que não é semelhante.
Os triângulos semelhantes, eles vão ter uma relação entre os lados. Ah, mas é só isso, professor? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos para uma outra página? Deixa eu escrever. Pause. Então, gente, como os matemáticos eles não gostam de facilitar a vida de ninguém, eles pensaram nesse bicho aí, ó. Que bicho que é esse? Isso aí são os casos em que a gente classifica os triângulos que são semelhantes. Isso aqui, ó, quer dizer o quê? Que eles são semelhantes pelo caso lado, 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 certo? Ou então eles podem ser semelhantes se vocês perceberem que a gente tem algo em comum entre ângulo e ângulo. Eu vou voltar aqui, certo? Ou então a gente pode falar que ele vai ser semelhante se notarmos que eles têm uma relação entre lado, ângulo, lado. Ele pode, ou seja, ele pode ser semelhante pelo caso, deixar bonitinho, lado, ou então pelo caso ângulo, ângulo, ou pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Lado, ângulo, ângulo, ou lado, ângulo, lado. Ai, professor, entendi nada. Tá bom, já que você não entendeu nada, vamos lá, vou te explicar. Lado é que nem aquilo que a gente colocou ali em cima, ó. Tá vendo? Ele tem os três ladinhos que tem uma certa proporção, certo? Que tem uma relação entre eles. Se você pega esse aqui e dividir por esse aqui, ele vai ser idêntico à divisão desse aqui por esse aqui, que foi o que a gente colocou ali embaixo. 9 dividido por 12 vai ser igual a 3 dividido por 4. Só que isso aqui vai acontecer para os três lados. Ou seja, esse 6 aqui, ó, que achou que ia dormir, ele vai entrar na conversa também. Ah, é? O 6 entra na conversa e o 2 também entra na conversa. Ou seja, eu posso dizer também que, por exemplo, 6 dividido por 9 vai ter uma correspondência com 2 dividido por 3. Por isso que a gente fala do caso lado. Todos os lados eles se relacionam, certo? Como que eles se relacionam, professor? Eles se relacionam com o negócio que eu saquei aqui e que os matemáticos inteligentemente chamam de constante de proporcionalidade. Eita! O termo assustou? É algum número que é uma constante para a gente manter a proporção. De novo, é um número que é uma constante para a gente manter a proporção. Pessoal. Olha lá. É só a gente pensar assim, ó. 9 dividido por 3, pá, cai no 3. 6 dividido por 3, pá, cai no 2. Aê! E 12 dividido por 3, credo, por 3, agora sim, vira 4. Percebem? Ou seja, tem uma constante de proporcionalidade. Vou tentar de novo. Uma constante de proporcionalidade escondidinha aí. Tá bom? E aí a gente vai perceber, os três lados estão se relacionando. Então, eles serão semelhantes pelo caso lado. Certo? Depois, tem mais um caso que é o que a gente chama de ângulo-ângulo. Pensa assim, gente, vocês têm uma foto de uma casa. Para explicar isso aqui, você tem uma foto de uma casa. Olha que casa bonita. Isso é praticamente um Da Vinci. Tem uma foto de uma casa.
Eu vou pegar essa foto e vou diminuir ela. O que vai acontecer? Qualquer pessoa mais ou menos inteligente vai falar: os lados foram diminuídos. E realmente, olha, vamos dizer que aqui valia 2x. O lado ele foi diminuído. Vamos dizer que aqui ele virou agora x, certo? A mesma coisa aconteceu com o outro ali. O outro ali era x de altura ali, então a gente vai dizer que aqui a gente vai ter x sobre 2. E assim vai. Ou seja, os ladinhos, eles vão todos se mudar. E olha ali aquilo que a gente falou lá em cima. Conforme uma constante de proporcionalidade. De vez em quando o exercício ou a inteligência que está questionando vocês nem pergunta, nem coloca essa tal da constante proporcionalidade. Tá? Então, às vezes, isso a gente nem precisa usar. Enfim, mas aqui vocês conseguem perceber que era 2x virou x, ou seja, minha constante, só para frisar esse assunto, foi dividir por 2. Certo? Ou, nesse caso, a constante a gente poderia chamar de meio. Multiplica por meio, essa coisa vai virar o meu x aí, tá bom? Enfim, e na verdade a maneira correta de a gente falar de constante de proporcionalidade seria multiplicando, tá bom? Detalhe, gente, não seria vezes meio. Mas deixa pra lá. Agora, esse não é o foco agora. Aí a pergunta é, o que aconteceu com os ângulos nessa foto aqui que a gente reduziu? Por exemplo, aqui a gente diz que era 90 graus. Na foto reduzida, aqui também precisa ser 90 graus. Não diminuiu, não foi de 90 para 45. Esse negócio de usar a constante de proporcionalidade e diminuir os valores só serve para lados. De novo, só serve para lados. Os ângulos eles têm que permanecer os mesmos. Os ângulos precisam permanecer os mesmos. E no caso de triângulo, se você tiver dois ângulos iguais, você já pode apostar com seus amiguinhos. Quiser apostar comigo, também está valendo. De que esses dois triângulos serão semelhantes. Então é isso que quer dizer ângulo-ângulo? Sim, apareceram dois ângulos iguais, é batata bem cozida que os triângulos são semelhantes. Fechou? Então esse é o outro caso, ângulo-ângulo. Em que, por exemplo, aqui eu tenho 30 graus, aqui, por exemplo, eu tenho, vamos pensar no valor bonito, 42. Se aqui for 30 e aqui for 42, você pode apostar com quem quer que seja que essas coisas são semelhantes, tá? Tá bom? E o último caso, eu vou usar esse triângulo aqui de novo. Vou usar esse triângulo aqui de novo, que eu tenho mais o que fazer, né, gente? Então, a gente está falando de lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado? Sim, gente, a gente vai ter uma mistura dessas outras duas coisas aqui, ó. Ou seja, você vai precisar ter um ângulo, ó o ângulo lá, um ângulo igual e dois lados, ou melhor, e um par de lados proporcional. Proporcional ou proporcionais? Um par de lados proporcionais. Eu acho que é proporcionais, gente. Depois vocês dão uma fuçada aí. Enfim, por exemplo, ali é 30 graus, 30 graus. Aqui é 3, aqui é 6. E aqui é tipo 7. E do outro lado apareceu um tal de um 14. Tá vendo? Eu pensei na constante de proporcionalidade sendo 2. Ou seja, eu multipliquei por 2 para ir para lá. Cada lado, né? E aí eu cheguei nesse valor 6 e naquele valor 14. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, desde que eu sei, é 14 também. Certo?
Ou seja, se a gente tiver um ângulo igual e dois lados proporcionais, um detalhe importante, tá? Que estejam nessa disposição. Eles precisam ser adjacentes ao ângulo, tá? Tem que estar coladinho. Ah, é, professor? É, tem que estar coladinho. Porque se for, por exemplo, o 7 aqui, ó, aí furou. Aí isso aí pode dar nhaca, tá bom? Então, o caso lá do ângulo lado, ele mistura um pouquinho daqueles dois e precisa... E os dois lados precisam estar coladinhos. Desse jeito. Coladinhos no ângulo. Tá bom? E é isso aí, gente. Por enquanto é só. Beijos e abraços em tele.